Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quero aproveitar que os irmãos estão de pé, convidar a todos a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, ou seja, João, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. Enquanto a igreja se encontra, quero externar minha gratidão a Deus, louvar a Deus pela vida do meu amigo, a qual Deus me presenteou aqui nessa terra, cidade de Dracena, meu amigo Gabriel. Deus abençoe, muito obrigado pela confiabilidade de fazer a ponte. Glória a Deus pela vida do nosso pastorzinho. Deus abençoe, muito obrigado por você ter salvado. Amém? É muita alegria estar aqui com os irmãos nessa noite de hoje, parabenizar por esse excelente trabalho, uma igreja linda. E trago a paz do meu pastor presidente, pastor Cláudio Gomes, como nosso pastor já apresentou, faço parte da igreja Assembleia de Deus Família, na cidade de Petrolina, Pernambuco, bem pertinho, 3.000 quilômetros. A gente chega aqui em 3 dias e meio de ônibus, mas graças a Deus, Deus nos deu graça para chegar até aqui. Eu estou mais ou menos 60 dias fora de casa, fazendo a obra de Deus, e é sempre uma alegria. Não é fácil, mas é bom, é gratificante, é verdade, irmãos? E Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Quem encontrou, diga amém? Amém. Que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8 diz: e Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Amém. Repita comigo nessa noite assim: levanta-te, toma a tua cama e anda. Isso. Toma os nossos assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto esse que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que tem por epígrafe a cura do paralítico do tanque de Betesda. Nós sabemos que esse texto se encontra nesse livro, que faz parte dos evangelhos conhecidos como os evangelhos canônicos, pois são 4 canônicos e 3 sinóticos. Os livros sinóticos sendo eles o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de João está fora dos sinóticos pela data da escritura e também por se tratar de um homem que foi testemunho popular de Jesus. Entre esses 4 protagonistas, escritores desses 4 livros, apenas 2 deles foram testemunho popular de Jesus, sendo Mateus, que tinha por nome Levi, que era também um publicano, e também João. Sabemos que o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas foram escritos acerca daquilo que eles ouviram. Por quê? Porque Marcos foi doutrinado por Pedro e Lucas foi doutrinado por Paulo.
Então, nós estamos diante de um contraste de uma história. A história é essa, a qual o João está trazendo um ambiente de festa. Ele está citando no versículo 1, no capítulo 5, que havia uma festa dos judeus. Nós só não sabemos que tipo de festa, ou seja, qual era das festas a qual esse dia estava comemorando em essa festa tradicional. Porque havia 7 festas tradicionais entre os judeus. Entre elas, 3 mais conhecidas, como a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Nós sabemos que João está trazendo que este dia é um dia de festa. E como de costume, Jesus sobe para Jerusalém. Então, a geografia de festa, porém, para chegar à festa, tem que passar pelo tanque. E esse tanque tem um nome de origem hebraica, por nome de Betesda, que significa lugar de misericórdia. Então, a multidão que está passando para a festa tem que passar pela rota da festa, passar pelo tanque, pois abre-se um contexto entre 2 multidões. Multidão essa, uma que está indo para a festa e a outra que está à beira do tanque. Agora nós não sabemos o que é pior. Por quê? Porque o ambiente é de festa e 2 multidões. O que é pior é ir para a festa e ver uma multidão sofrendo à beira do tanque, coxos, paralíticos, cegos, ressecados, pessoas que estão necessitando de um milagre. Ou o que é pior, estar à beira do tanque observando quem vai passando com a festa. Então, nós entendemos que as 2 situações é difícil. Abre-se nessa noite de hoje um parágrafo para as nossas vidas neste momento agora. Por quê? Porque hoje não é diferente. Nós estamos diante de um culto festivo, culto de adoração a Deus. Mas nós entendemos que enquanto para uns é festa, para outros é tristeza. Enquanto para uns é festa, para outros é sofrimento. Enquanto para uns é festa, para outros é frustração. Enquanto para uns é festa, para outros é angústia, é desespero, é espera. Por quê? Porque esse homem está à beira do tanque há 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Nós sabemos que 38 anos não são 38 dias, são 38 anos de espera. 38 anos de espera. 38 anos de espera. Isso. 38 anos não são 38 dias. Aqui nessa noite não é diferente. Aqui, enquanto para alguns nessa noite de hoje é alegria, outros se encontram angustiados. Enquanto para alguns nessa noite de hoje é cântico de vitória, outros é espera de milagre, é desespero. E é isso que acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque trata-se de multidões. Nós sabemos que no meio da multidão, uma multidão que vai para a festa estão alegres, estão sorrindo, cantando em vitória. E quem é que não quer esse outro de uma festa? Principalmente uma festa tradicional para os judeus, aonde se formavam caravanas e caravanas e iam para Jerusalém. Mas porém, essa teoria dos sacerdotes, a qual descia o anjo no tanque que agitava a água, e o primeiro que ali descia trazia uma curiosidade, ou seja, um despertar na vida de quem estava precisando de um milagre. Nós entendemos que o principal protagonista desse contexto é esse homem. Esse homem não morava à beira do tanque. Tinha alguém que pegava ele todo dia de festa, data de festa, colocava ele no braço. Por quê? Porque esse homem estava paralítico por consequência do pecado. Nós não sabemos qual foi o grau de pecado que esse homem cometeu, mas ele estava paralítico por conta de um pecado que ele cometeu, e nós entendemos que o versículo 14 está trazendo a probabilidade disso. Ou glória seja dada a Deus. Então, tinha alguém que carregava ele em tempo de festa, tinha alguém que colocava ele no braço e levava ele para o tanque. E o mais interessante é que Jesus via e Jesus sabia. Por que Jesus via e Jesus sabia? Porque desde os 12 anos nós vemos Jesus nessa mesma festa. É quando Maria e José, os seus pais, estão voltando dessa festa, que eles percebem que Jesus não está com eles. E quando eles voltam a procurar Jesus, eles encontram Jesus no templo, pregando para os doutores, para os rabinos da época. Então, nós entendemos que com 12 anos Jesus desaparece, porque apenas ele prega, dá um ensinamento, porém ele desaparece.
aparece para o anonimato. E ele só aparece por 30 anos para exercer o seu ministério de cura. Com quantos anos? 30 anos é que Jesus vem dar um pontapé inicial ao seu ministério de cura. É quando Jesus vem, e quando Jesus chega, Jesus vê e Jesus sabe. Jesus vê e Jesus sabe. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Tempo determinado para todo o propósito. Por quê? Porque se Jesus vai para essa festa, como de costume, todo ano Jesus ele ia para essa mesma festa. Jesus passa dos 12 anos até os 30 anos 18 vezes por ele, e Jesus não faz nada. Por quê? Porque não chegou o tempo de Deus na vida dele. Não chegou o tempo de Jesus na vida dele. E nós sabemos que tudo acontece através do tempo de Deus, e não é o nosso tempo que se encaixa no tempo de Deus, mas sim o tempo de Deus que se encaixa no nosso tempo. Tudo que acontece fora do tempo de Deus não exalta a Deus, não glorifica o Senhor, mas tudo aquilo que acontece no tempo de Deus cresce, progride e prospera. Então, se não está no tempo de Deus, e às vezes nós colocamos a carruagem na frente do boi, e às vezes até adquirimos alguma vitória, a falta de preparação faz com que a gente venha colocar a perder as bênçãos do Senhor que veio sobre as nossas vidas. Jesus passa 18 vezes por ele e não faz nada. Por quê? Porque não chegou o tempo de Jesus na vida dele. E aqui, louvado seja Deus nessa noite, a pergunta é: por que Jesus não fez? Porque não chegou o tempo. E nós sabemos que o tempo de Deus é uma arte de preparação. Por quê? Porque Deus usa o tempo para nos preparar. Deus usa o tempo para nos preparar para receber o que já está preparado. Nessa noite de hoje, o Espírito Santo fala para mim e para você que tudo que está acontecendo nas nossas vidas é uma preparação, e Deus não está demorando de entregar o milagre. Ou glória seja dada a Deus. O que está acontecendo é Jesus está nos preparando para receber o que já está preparado. Então nós sabemos que tudo já está preparado, e Deus manda falar para a igreja nessa noite que o tempo de Deus está chegando nesse ministério. O tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. O tempo de Deus está chegando nos seus projetos e nos seus propósitos. Tudo tem um tempo. Ou glória, talvez se acontecesse antes, hoje você já estava sem. Talvez se tivesse acontecido no seu tempo, daqui a pouco você não ia contar o seu testemunho de vitória. Porque Deus age por intermédio da nossa perseverança, e tudo é uma preparação. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: não é demora, é preparação. Não é demora, é preparação. Não é demora, Deus está te preparando. Tudo já está preparado, e no tempo certo Jesus vai chegar para fazer o milagre sobre as nossas vidas. Por 30 anos Jesus vem chegando. Quando Jesus chega, Jesus vem chegando no meio da multidão. Jesus poderia muito bem levantar as suas mãos naquela multidão abrindo o tanque. Por quê? Porque era mais fácil. Jesus dizia assim: quem for coxo seja restaurado, os paralíticos andem, quem for cego começa a enxergar agora. Mas não, neste dia de festa, o milagre foi só para esse homem. Por quê? Porque assim como o anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que ali descia era curado de qualquer enfermidade, neste dia o milagre também foi só para um. É que Jesus poderia curar todo mundo nesse dia, mas Jesus não vai curar todo mundo. Jesus vai vir porque Jesus vê e Jesus conhece, Jesus via e Jesus sabia. É diferente dessa cidade hoje, não é diferente. Deus poderia muito bem nessa noite de hoje estender as suas mãos sobre a cidade de Dracena e dizer assim: quem está na Santa Casa, quem está nos hospitais, enfermo, seja curado agora. Sim ou não? Ele poderia fazer isso, mas só que o milagre hoje também não é para todo mundo. O milagre não é para a cidade de Dracena, o milagre é para quem veio nessa igreja hoje. Oh glória! E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não está nem aí para a quantidade. O que Deus quer é qualidade. É esse sincero louvor que subiu aqui hoje para o trono de Deus. E se prepara, porque enquanto você está aqui adorando a Deus nesta noite, tem milagres sendo preparado para as nossas vidas. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui nesta noite. E enquanto nós estamos aqui, Deus está colocando tudo em ordem. Enquanto nós estamos aqui, Deus já está organizando as nossas bênçãos, os nossos milagres. Enquanto nós estamos aqui, Deus está indo de encontro com a nossa família, com a nossa parentela, dando livramento, fechando sepultura, desfazendo a obra da macumbaria, da
presta ou não que eu preciso profetizar. Eu profetizo que essa semana é uma semana de vitória para a sua vida. É uma semana de notícia boa, sabe? Porque hoje chegou o tempo de Deus sobre as nossas vidas. E quando chega o tempo de Deus, ou você conhecendo Jesus ou não, Ele vai chegar para fazer um milagre sobre as nossas vidas. E só que a igreja chega agora porque Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus sabe quem é Ele, mas ele não conhece Jesus. Então Jesus via, Jesus sabia. Jesus conhece ele, mas ele não conhece Jesus. Sabe o que é mais interessante, meu pastorzinho? É que mesmo ele sem conhecer Jesus, não invalidou o fato de Jesus curar ele. Porque com ele conhecendo Jesus ou não, Jesus chega para curar ele. Sabe por quê? Porque chegou o tempo. Isso. Levante sua mão assim. Pega no nome do seu irmão e diga assim: chegou o tempo de Deus na sua vida. Diga, enquanto você está aqui, Jesus está chegando. Está chegando. Aleluia. Ele está chegando lá naquela causa para destravar hoje. Oh, glória a Deus. Isso, casal que cantou aí, vocês dois aí atrás. Isso, pega a mão da sua varoa. Pega. Isso, em nome de Jesus. E a outra mão, vocês dois levantam. Levanta as outras mãos. Isso. Muito bem, dessa forma aí, levanta a sua mão, Senhor, em nome de Jesus. Isso. E pega para levantar a mão. E muito bem, muito bem. Sabe por quê? Porque Deus manda dizer para vocês dois hoje que chegou o tempo de Deus destravar o que estava travado na vida de vocês. Glória seja dada no nome do Senhor. O Espírito Santo acaba de me mostrar um papel sendo assinado por vocês. E Deus está dizendo nessa noite de hoje que Ele é o juiz dos juízes sobre as nossas vidas. E Ele é o advogado dos advogados na vida de vocês. Deus está dizendo: sabe por que vocês vão assinar o papel da vitória? De uma causa que foi travada, porque chegou o tempo. Deus estava preparando vocês para receber o que está preparado por Deus. Deus está dizendo nessa noite que chegou o tempo e se prepare para contar o testemunho e cantar o hino da vitória. Sabe por quê? O cenário da vida de vocês, até um dia desse, era um cenário de frustração, tristeza e preocupação. Mas a partir de agora será um cenário de festa dentro da casa de vocês e no meio das vossas famílias, em nome de Jesus. Receba da parte de Deus e se prepare para testemunhar o que está sendo feito. Enquanto nós estamos aqui festejando alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual, e eu só quero que vocês entendam nessa noite de hoje: tudo já está preparado. Ô glória! É por isso que eu quero dizer para vocês nessa noite de hoje: hoje Deus não vai preparar milagre para ninguém. Sabe por quê? Porque tudo já está preparado. Era Deus nos preparando para receber o que já está preparado. Então esse tempo, essa demora, não é demora, é Deus nos preparando para receber o que já está preparado. Agora Jesus chega, mas porém Jesus passa por todo mundo e Jesus vai até ele. Ô glória! Jesus passa por todo mundo e Jesus vai até ele. Jesus poderia muito bem, na sua simplicidade, dizer assim: eu te vejo e eu te conheço, e eu vim aqui por você. Então se levante, porque a partir de hoje você não é mais coxo, nem paralítico. Mas não, Jesus chega para ele, sabendo o que ele precisa. Jesus pergunta o que é que ele quer, porque a pergunta de Jesus é: quer explicação? Na Bíblia, na tradução mais original, está escrito: quer ser curado? Então, como é que Jesus sabe o que eu preciso? E pergunta o que é que eu quero. Ô glória! Sabe por quê? Porque antes de Jesus curar ele, Jesus precisava quebrar algo na vida dele. Antes de Jesus liberar a palavra, a verbalização do levante-ante, Jesus precisa libertar ele de uma dependência emocional. E aqui eu entro na área que eu falei do Senhor, a área da psicologia, a área que eu trabalho todos os dias. Para a glória do Senhor, há 3 anos me formei como psicanalista e terapeuta. Trabalho com psiquismo humano todo dia: depressão, ansiedade, síndrome do pânico, TDAH, dislexia e outros tipos de enfermidade conhecido como enfermidade psicossomática. Então, na vida desse homem é uma dependência, porque nós sabemos que todo o poder está na nossa mente. Você
Sabia que até a nossa cura está na nossa mente, pelo poder da mente? Glória a Deus. A nossa mente é dividida em 3 partes: mente consciente, inconsciente e subconsciente. Consciente é a mente que produz ações, emoções, reações e sentimentos. A mente inconsciente é apenas registros atemporal, não tem passado e nem futuro. Subconsciente é onde se encontra a parte do cérebro reptiliano que libera adrenalina para o nosso corpo. É por isso que Jesus precisa conversar com ele. Mesmo Jesus sem precisar, era só chegar e dizer para ele levantar e andar. Jesus precisa abrir um diálogo para Jesus saber o que tem na sua mente e no seu coração. Quando Jesus pergunta isso, olha só a resposta dele: não tem homem algum, ou seja, não tem homem nenhum na tradição original, que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas a pergunta é: cadê quem carrega ele para o tanque todos os anos? Cadê essa pessoa quando a água é agitada para colocar ele no tanque? Sabe por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E às vezes nas nossas vidas vai ser assim. Deus não vai permitir que ninguém nos ajude. Sabe por quê? Porque Ele não divide a glória dele com ninguém. O que é que acontece? Tem pessoas que até poderiam ajudar, mas Deus não vai permitir ajudar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Até mesmo porque nós estamos vivendo um tempo difícil, e quem ajuda hoje vai dizer amanhã que a gente só conseguiu porque eles ajudaram. É assim ou não? Às vezes quem ajuda hoje passa na cara amanhã. Às vezes quem ajuda hoje amanhã vai dizer para você que você é ingrato, que deveria fazer mais, porque ele te ajudou um dia. É por isso que Deus está dizendo para você nessa noite: a sua autoajuda vai ser por intermédio da palavra. É o próprio Deus que estimula você a se levantar e não depender de mais ninguém. Levante a sua mão que eu preciso profetizar nessa noite. Deus está dizendo: a partir de hoje quem te carregava não vai mais te carregar. Sabe por quê? Porque você não vai mais depender de ninguém. Glória seja dada a Deus. Deus está quebrando a dependência emocional hoje, Senhor. A senhora pode se colocar de pé nessa noite? Isso. Coloca as suas mãos em posição de receber. Deus está dizendo que Ele conhece a tua trajetória, conhece a tua vida e sabe que já teve até pessoas que te ajudou, mas depois você mesmo ficou sabendo que essas pessoas que te ajudaram andaram falando mal de você. Isso, sabe por quê? Porque quem ajuda hoje, amanhã vai até falar mal, você só conseguiu porque ajudou. Deus está dizendo: é por isso que nos últimos dias, ultimamente, eu não estou permitindo ninguém te ajudar. E você sabe que já faz dias que não chega uma ligação perguntando como é que você está. Você sabe que já faz dias que não entra mais aquela mensagem no teu WhatsApp dizendo que está precisando de quê? Sabe por quê? Porque Deus deixou você sozinha no meio desse processo. E há um processo que já está perdurando por mais de 7 meses sobre a sua vida. Aonde esse processo que está perdurando por mais de 7 meses, algumas coisas têm se apertado, portas têm se fechado, algumas coisas você tem perdido. E Deus está dizendo para você nesta noite: quem te carregava não vai mais te carregar. E a partir de hoje você não depende de mais ninguém. Você vai andar com a sua própria perna, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se prepara, porque neste tempo de hoje eu vou te levantar dona do seu próprio negócio, para você não depender de mais ninguém. E você falou com Deus esses dias, disse assim: Deus, se for para trabalhar, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim. Foi assim ou não foi? Então a igreja bate palma, porque o Espírito Santo ele se revela para ela nessa noite de hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite de hoje? Eu estou trazendo recurso de onde você menos espera, e você vai pegar esse recurso, vai fazer uma aplicação, e Deus está dizendo que vai dar o crescimento, semente de 100, semente de 100 por um. Manda Deus, se prepare. Deus está dizendo: acabou-se o tempo da escassez sobre a tua vida. Mulher de Deus, dá um abraço nela, dá um abraço nela. A igreja bate palma, porque Jesus, ele merece essa noite. Chegou o tempo. Quando Jesus abre esse diálogo, Jesus quer quebrar a dependência emocional. Porque às vezes nós estamos pegando tanto a ajuda que a gente acabamos diante dessa dependência emocional. Eu conheci o senhor naquela loja, como é o nome dela? Isso. Deus me trouxe aqui agora, nesse momento, diante dessa pregação, para te dizer: desapega.
Aleluia. Vai desapegando e já vai se preparando, porque tem uma porta de excelência se abrindo para você. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo: eu estou te tirando da dependência, isso, da dependência emocional. E Deus manda dizer que você não depende daquilo ali. Ô glória, é apenas uma porta de escape diante do que Deus tem preparado para a sua vida. Ô glória, está preparado para trocar tudo? Deus está dizendo para você: estou abrindo uma porta de excelência. E o que Deus vai fazer vai vir 5 vezes mais. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se prepare, porque o seu salário de hoje vai ser o dízimo que você vai trazer amanhã para essa igreja. Em nome de Jesus. Se prepare, vai ter testemunho total nesse lugar. Eu amo tudo assim. Glória seja dada a Deus. Escuta uma coisa, igreja do Senhor. Chegou o tempo, e então quando ele profetiza, ou seja, verbaliza pelo poder da palavra, porque nós sabemos que tudo se envolve pelo poder da palavra. A palavra dele vai ser palavras negativas, por intermédio da função da sua mente consciente. Vai dizer: não tem homem nenhum. Quando Jesus chega, Jesus já sabe, porque Jesus via e Jesus sabia. Então Jesus vai liberar uma palavra. A palavra dele foi um discurso meio falido, dizendo que não tem ninguém que, quando a água é agitada, coloca no tanque. Quando ele se arrasta, desce ovo antes dele e mergulha. Sabe o que é que ele está dizendo? A partir de hoje, ninguém mais vai descer na sua frente. Oh glória, ninguém mais vai passar sobre a sua frente. Por isso, talvez você viveu até o dia de hoje vendo dando certo para todo mundo. É isso que acontece, meu pastor. Às vezes, na nossa vida, a gente luta, a gente reluta, a gente se esforça, a gente cria estratégia, um monte de estratégia, e a gente vê pessoas fazendo a mesma coisa que a gente faz, dando certo para eles, e às vezes para nós está tudo errado, e a gente pergunta: onde foi que eu errei, aonde é que eu estou errando, ou o que é que eu estou fazendo e não está progredindo, não está crescendo e não está prosperando. Por quê? Sabe por quê? Há muito tempo, ou glória seja dada ao nome do Senhor, e às vezes nós estamos tão envolvidos dentro de uma dependência emocional que nós não estamos, ou glória seja Deus, focado naquilo que Deus, naquilo que os céus têm para as nossas vidas. É onde Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É por isso que Deus, o próprio Jesus, vai liberar uma palavra, e a palavra é: levanta-te, toma a tua cama e ande. Se o problema era esse, era alguém, Deus está dizendo: não, você não vai precisar de mais ninguém, você vai se levantar e você vai andar. Isso, glória. E não esqueça da cama, é o que Deus está falando para ele. Por quê? Pelo poder da palavra. Salmo 119: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Jeremias 18: levanta-te, desce a casa do oleiro e lave para eu ouvir as minhas palavras. Ezequiel capítulo 2: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo palavra. João capítulo 1: no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque tudo se move pela palavra. É o centurião se encontrando com Jesus, e Jesus dizendo para ele: vamos na tua casa agora. E ele está dizendo: não precisa, basta somente uma palavra tua e a minha serva será curada. Por quê? Porque tudo se move pela palavra. No princípio, aleluia, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1. Mas a Bíblia diz que no versículo 2 estava tudo vazio e sem forma e trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não precisou o próprio Deus enviar ninguém. Nesse cenário, ele poderia muito bem enviar Miguel, Gabriel, querubins e serafins, mas não, foi o próprio Espírito de Deus que desceu no ambiente que está todo bagunçado, vazio e sem forma. E ele disse: haja luz e houve luz. Por quê? Porque o poder de verbalizar, tudo se move pela palavra. Tudo se move pela palavra. Jesus dá ordem para ele: levanta-te, toma a tua cama e ande. Levanta-te, toma a tua cama e ande. Então ele tem duas funções, ou seja, duas escolhas: ou ele se levanta ou ele continua. A pergunta de Deus é: você vai se levantar? Ou você vai continuar esperando a ajuda de alguém? Ou glória seja dada a Deus. Continua, meu pastor. Ou glória. Até mesmo porque quem prometeu até hoje não chegou para cumprir a promessa.
que ano passado, mês de outubro, teve muita promessa de ajuda. Vou chegar junto, vou ajudar, isso e aquilo, mas a pergunta de Deus é: cadê quem te prometeu? Sumiu, desapareceu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Fiel é o Deus que você serve. Aleluia. Escute, entre o mês de outubro para cá, houve-se uma campanha e Deus ouviu a tua oração. Porque Deus manda dizer para você nessa noite de hoje é que dentro daqueles 21 dias, todas as tuas orações chegou diante de Deus. Daniel capítulo 10, o versículo 12 diz assim: homem muito amado por Deus, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e decidiu perante a mim se humilhar, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, diz o Senhor dos Exércitos. O príncipe da Pérsia até se atravessou na frente para impedir a passagem do anjo. Mas, entenda uma coisa: a campanha de 21 dias terminou e nada aconteceu. Mas o anjo disse assim: no 24º dia, o milagre chegou até Daniel. Oh, glória! Então a campanha já tinha acabado. É por isso que durante esse tempo terminou a campanha e não viu nenhum sinal. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: se prepara, porque o que é teu por direito vai chegar nas tuas mãos. Diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor manda dizer nessa noite: se prepara e já vai alegando o teu coração. Por quê? Porque famílias vão começar a entrar por essa porta. E Deus vai começar a mandar obreiros para este lugar, para ajuda e autoajuda desta obra. Manda dizer ao Senhor. Amém? Estão preparados? Porque daqui a uns dias vocês vão ter que se levantar para os convidar a sentar aqui. Ô glória! Não sei como é que vai fazer. Se vai quebrar para trás, se vai quebrar para o lado, ou se vai espalhar a cadeira na rua. Mas o que é que Deus está dizendo? Chegou o tempo do cumprimento da promessa. Amém? Glória seja dada a Deus. Tudo se move pela palavra. Então o paralítico, ele se levanta, ele pega a sua cama e anda. Por quê? Porque o poder da palavra na sua mente, porque nós sabemos que tudo está na nossa mente. Escute, Jesus está curando alguém aqui nessa noite. Essa ansiedade cai por terra hoje. Esse princípio de depressão, que é aquela depressão na mente, no cérebro, está caindo por terra hoje. Isso. A partir de hoje você vai dormir bem. Você não vai mais dormir dependendo de remédio. A partir de hoje, o próprio Jesus quer essa dependência emocional, tira essa preocupação. Sabe por quê? Porque o poder está na sua mente. Primeiro passo: bloqueia todo o pensamento negativo com a positividade e manter a calma e respirar. Por quê? Porque nenhuma nossa ação, nenhuma das nossas ações, glória seja dada a Deus, em desespero vai resolver problema. O primeiro passo: manter a calma. Escute, o tempo de Deus chegou na vida desse homem. E quando o tempo de Deus chegou, ele se levanta. Sabe o que é que acontece? Coloca a sua mente para trabalhar de uma forma positiva. Já deu certo, vai acontecer, a porta vai abrir e Deus, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, ele vai entrar em cena para controlar as suas emoções nessa noite de hoje. Porque tudo se move por intermédio da palavra, da positividade da nossa mente. Ô glória, escute, mexa o seu braço assim, mexa, isso. O seu braço só mexeu porque o seu cérebro deu o comando por intermédio da sua mente. Sabe por quê? Porque o nosso corpo só tem movimento. Os membros do nosso corpo só tem movimento por intermédio do comando da mente. Aleluia. E certo dia eu estava pregando isso e teve alguém que me questionou depois da pregação, dizendo assim: mas como é, pastor, que é pela mente que o nosso corpo se desenvolve, ou seja, que o nosso corpo se movimenta? Eu digo assim, todo o poder está na nossa mente, dada pela palavra. Aí eu disse a ele: uma pessoa que contrai o câncer, enquanto ela não descobre, ela vive 10, ela vive 15 anos. Agora, no dia que ela descobre, é 4 meses no máximo. E agora, você me explica o quê? Ele diz: não tem razão, faz parte, é o poder da mente, porque é a nossa mente que cura o nosso corpo. Escuta uma coisa: o poder está na nossa mente. Se a gente colocar na cabeça que a gente é depressivo, a depressão não vai nos matar, vai nos deixar no
quarto trancado, vai nos fazer suicidar. Sabe por quê? Porque a gente vai se entregar a essa linha negativa de pensamento. Mas nessa noite, o diabo está caindo por terra. Se ele estava trabalhando na sua vida em função disso, hoje ele cai por terra. Ô glória! Por quê? Porque a palavra está sendo liberada. Levante. Você pode, você consegue. Porque quando esse homem recebe essa palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta. Por quê? Porque a palavra fez com que ele viesse encontrar novamente a força dos seus pés, nas suas juntas, o firmamento. E ele agora se levanta e ele tem duas escolhas. Qual é essa escolha? Para onde eu vou? Ou seja, para onde ele vai? Se o ambiente é de festa, era festa para uns e tristeza para outros. Ele poderia muito bem comemorar, igual a nós. Quando a gente recebe um milagre, acontece isso. Quando acontece um milagre na nossa vida, nós já queremos ir numa influência, né? Vocês aqui tem graça de influência? Tem não? Tem uns mercados grandes aí, né? Então, nosso desejo é ir lá comprar Coca-Cola, carne, fazer o churrasco, comemorar, sim ou não? Não, fala sério, eu sei que é assim ou não é? Fazer uma culto de ação de graça, mandar comprar os bolsos, não é verdade? Chamar todo mundo para ver de graça, não é? É assim ou não é? Não, fala sério, é assim ou não é? Mas esse homem não. Quando ele se levanta, ele tem como ir para Cafarnaum, que é próximo, lugar de praia, comemorar. Judéia, lugar histórico, mas não. Quando ele coloca a cama nas costas, que é a sua esteira, o seu colchão, ele vai para o templo. Olha, tem alguém que entendeu lá. Ele vai para onde? Para o templo. Porque no templo está tendo festa. Quem está no templo? A mesma multidão que passou por ele. Glória a Deus, aleluia. Passou por ele e disseram assim: ó, todo mundo pagando o preço. Coitado na prova. Porque multidão é multidão. Multidão tem quem acredita e tem quem não acredita. Multidão tem quem diz que é prova e também tem quem diz que Deus está num propósito com alguma coisa na vida de quem está sofrendo. Multidão é multidão. Multidão tem fofoqueiro. Multidão tem caluniador. Multidão tem quem acredita e tem também quem desfaz. Sim ou não? É por isso que ele disse: eu vou no tanque e dessa, ou seja, eu vou no templo, porque eu saio do tanque, que é o lugar da misericórdia, e vou para a festa. Levanta a sua mão. Deus está tirando você do lugar da misericórdia para te levar para a festa. Vamos lá. Amém? Fecha a sua mão e recebe isso. E sabe o que é melhor? Quem está na festa é a multidão que passou por ele e viu ele sofrendo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quem viu você na prova vai ter que ver você chegar na festa. Vamos lá, vai ter festa. Não, o ambiente agora é de festa para todo mundo. Glória seja dada no nome do Senhor. Ô glória, pastora, dá um abraço dela lá. Porque eu tenho decreto de Deus para a vida dela. Nessa noite de hoje. Isso, fica de pé. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Muita gente falou muita besteira. O Espírito Santo está mandando falar essas palavras. E eu não sei referente a quê, nem que para a fé. Mas se prepare, porque é uma justificação de Deus descendo. Deus está dizendo que quem pensou que a senhora não ia cantar hino de vitória, não ia conseguir, não ia chegar e não ia realizar, vai ter que fazer parte da sua festa. Estenda as suas mãos. Deus manda dizer: não deixa ninguém fora. Convida as fofoqueiras, principalmente aquelas duas. Convida as fofoqueiras, prepara uma mesa especial, coloca elas para sentar e enche ela de salgado, carne e refrigerante. Por quê? Para ter que ver o Deus que é na tua vida, o quanto Ele é fiel e poderoso e faz as coisas no tempo. Porque está dizendo que o tempo de Deus
a justiça de Deus está descendo, a justificação de Deus. E Deus está dizendo: continua, cabeça erguida, positividade, porque Deus está te justificando nessa cidade e vai te surpreender perante a multidão que se levantou, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Receba no nome de Jesus. Vamos lá. Se levantou, chega na festa, e quando chega na festa, alguém vai dizer para ele: quem foi que te curou? Sendo hoje sábado e não é lícito, sabendo que não é lícito curar no sábado. Então, ele se levanta no tanque, ele vai para a festa. No tanque, ele recebe a palavra, ele se levanta, mas ainda não conhece Jesus. Ele chega no templo e ainda não conhece Jesus. A resposta dele é: o homem que me encontrou no tanque me mandou levantar e andar. E hoje eu estou curado. O que é que acontece? O pior perigo na vida do homem é passar a vida toda na igreja sem conhecer Jesus, ou até andar com Jesus sem conhecer Ele. Primeira prova, Mateus capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35. A tempestade, o barco sendo açoitado, Jesus dormindo na boca do barco, e a Bíblia diz que os discípulos apavoraram. Acorda do mestre. O mestre se levanta, acalma a tempestade, e a Bíblia diz que houve grande bonança. E depois da grande bonança, o versículo seguinte diz assim: ó, e uns perguntaram para os outros: que homem é esse que até o vento e as águas mandam e ele obedece? A pergunta é: estão todos com Jesus no barco, e depois do milagre estão perguntando quem é ele. A diferença é: eu só pergunto quem é se eu não conheço, se eu não tenho intimidade. Então os discípulos andam com Jesus e estão perguntando quem é ele. Qual é o grau de intimidade que esses discípulos têm? Nenhum. É por isso que do outro lado o diabo vai envergonhar eles. Vocês sabiam que nesse mesmo texto Jesus tem uma nota? A rota é as províncias, a região de Decápolis, que é as províncias de Jerusalém, especificamente a região de Gadara. Jesus já sabe o que vai acontecer do outro lado. Quando essa tempestade se levanta no meio, é a tentativa de impedir a embarcação chegar do outro lado. Mas a embarcação chega do outro lado, porque no meio Jesus repreende o vento e manda o mar cala-te, e houve grande bonança. Sabe o que é que Deus está dizendo? Querendo um diabo não, você vai chegar do outro lado. Mas quando chega do outro lado, um homem que estava possesso de demônio, o demônio vai falar na boca dele dizendo assim: ó, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que vieste fazer aqui? Atormentar-nos? Ó, então enquanto o discípulo pergunta quem é ele, do outro lado o demônio está dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que é o perigo na vida do cristão. Esse homem paralítico não conhece Jesus. Ele chega no templo e não conhece Jesus porque a pergunta do sacerdote. E ele está dizendo: não sei como, mas não levantar e andar, eu estou aqui andando. Aí todo pregador prega o livro de Jó dizendo assim: ó, Deus restituiu. Sim, restituiu. Deus deu em dobro, devolveu. Mas por quê? Que o homem que é reto, temente, íntegro, se desvia do mal, queima sacrifício toda noite, está passando pela prova. Aí tem pregador que prega prova de fé. Deus deixou a fé dele para devolver tudo no último capítulo. Sim, até faz sentido. Mas porém, tem um porém, por quê? Sim ou não? Tem. Porque tudo na nossa vida, nada é obra do acaso. Não existe obra do acaso. Tudo tem propósito. Você sabe qual é o propósito? É que no último capítulo ele vai dizer assim: ó, porque antes eu só conhecia Deus de ouvir falar. Ele só faz essa declaração no capítulo 42 do versículo 5. Antes só conhecia Deus de ouvir falar. É por isso que Deus vai permitir toda a aprovação na vida de Jó. Para primeiro cumprir o propósito. Segundo, Jó adquirir testemunho. Ele está falando no capítulo 19: para quem me dera essa minha história fosse escrita em um livro, ou que para sempre fosse esculpida em uma rocha. O que é que ele
é algo tão terrível que, se alguém conhecer a história, vai ter a sua vida edificada. E você sabia que a história de Jó edifica assim? Sim, mas Deus vai deixar cumprir o propósito. Mas no último capítulo, depois que ele conhece Deus face a face, Deus vai devolver tudo para ele de volta. Deus está dizendo: quanto mais intimidade, mais bênçãos são destravadas sobre as nossas vidas. Aleluia. Versículo 14, para a gente terminar agora. Amém? Vai atrás, vai ter relógio, tá funcionando. Tá tranquilo? Tá? Então pronto, vou fechar agora. Isso. Ó, escuta uma coisa. A Bíblia diz, no versículo 14, que agora Jesus se encontra com ele, porque são dois encontros. Repita comigo, dois encontros. O primeiro encontro é no tanque. O segundo encontro é onde? No templo. O encontro no tanque é edificação. Mas o encontro no templo é diferente. Porque com Jesus é assim. A conversa no tanque é uma, mas a conversa no templo é outra. Vai ver, mas eu vou falar. Porque tanto corta aqui como corta lá. Sim ou não? Eu falo agora ou deixa para depois, pastor? Vou falar agora. Eu falo agora, igreja? Fala agora, meu amigo, prefeito Gabriel. Fala, então eu vou falar agora. A conversa de Jesus no tanque, no lugar da misericórdia, é uma. Ele não quer confrontar, ele não quer machucar. Espírito Santo sensível, sensibilidade. Ele sabe a frustração daquele homem, sofrendo 38 anos, mas agora ele já se levantou. Mas ele chega no templo ainda sem conhecer Jesus. Aí Jesus se encontra com ele no templo. O versículo 14 diz assim: ó, agora que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Ô glória! Por quê? Porque a conversa no tanque é uma, mas a conversa no templo é outra. E agora no versículo 14, ele sabe quem é Jesus. Ô glória, se levante, se coloque de pé. Ô glória seja dada a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, coloca a sua mão no seu coração nessa noite. Toma a tua igreja pelas tuas mãos nessa noite, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir nesse momento agora. Toma a vida de cada um pelas tuas mãos. Quem tiver enfermo nessa noite seja curado agora. Recebe a tua cura da planta dos pés até o alto da cabeça. Aonde houver enfermidade alojada, que Jesus esteja te curando nessa noite. Meu Deus, eu quero te pedir que tudo que estava travado comece a destravar agora na vida dessa pessoa nessa noite de hoje. Meu Deus, eu quero te pedir agora, Senhor Jesus, desbloqueia tudo que estiver bloqueado na vida dessa pessoa. Quebra toda barreira de impedimento. Meu Deus, eu quero te pedir agora que toda maldição de família em família, geração em geração, venha cair por terra nesta noite de hoje. Já apresentamos esse bairro, Senhor Jesus Cristo, Brasilândia. Tomamos das tuas mãos, repreende toda a mortandade. Joga por terra, Jesus, todo o laço do inimigo, obra de feitiçaria, macumbaria. Em nome de Jesus, seja desmanchado, quebrado nessa noite de hoje. Toda nuvem negra, vaga e retirada desse bairro e dessa cidade agora, no nome de Jesus Cristo, Pai. A cidade de Dracena é tua, Senhor. A igreja é tua. Cada passo, Jesus Cristo, que nós damos, nós queremos sentir a tua presença dentro dessa cidade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, essa cidade foi comprada com teu sangue. Então nós repreendemos todo o mal nessa noite de hoje. Deus, toma pelas tuas mãos a todas as ruas, esquinas, toma pelas tuas mãos todas as avenidas, repreende todo acidente, todo espírito de morte, mata e retirada dessa cidade agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te apresentamos, Pai, a todas as vidas que estão aqui nessa noite. Se porventura tem alguém aqui que ia fazer exame ou que vai fazer exame, Deus, já começa a curar agora da ponta dos pés até o alto da sua cabeça, no nome de Jesus. Receba o teu milagre, a tua cura, a tua vitória, para a glória do santo nome do Senhor. Deus, te apresenta também essa igreja. Envia pessoas de longe e envia pessoas de perto, Deus, em nome de Jesus. Enche as cadeiras dessa igreja com membresia, membros fixos, pessoas fixas, pessoas que venham, Jesus, para contribuir, pessoas que venham para crescimento, para somar nesse ministério, em nome de Jesus. Desperta uma geração para esse ambiente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que eu te peço,
Graças a Deus, amém? Receba tudo mais, irmão, se tiver alguém aqui que deseja, está passando por algum problema, seu psicológico, problema da mente, escute, pega no profeta, amém? Ele vai ser apoio para a gente aqui, amém? Profeta, se aparecer alguém, direciona para a gente, trabalhamos nessa área, amém? Tem uma visão de reino, sou mercenário, amém? E a gente trabalha com mais questão de autoajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E junto nós somos mais fortes. Eu ando também com esses produtos. É uma pomada que cura todos os tipos de dores. Irmãos, é muito bom. Aonde eu vou levar aquela caixinha lá? Eu levo cheia. Por quê? Através disso aqui, eu ajudo pessoas com cestas básicas. Através disso aqui, eu compro passagem de uma cidade para outra, alimento como janta, café da manhã, almoço, rodoviária, autovoo. E então, esse produto não é meu, é de um amigo, ele me dá uma porcentagem, e é dessa porcentagem que a gente ajuda vidas, que a gente alimenta pessoas. Nem eu tenho um projeto que eu montei na pandemia, que é Momento com Deus Alimentando Vida. Não tem página no Instagram, mas tem no Facebook. Se não quiser seguir lá no Facebook, só que ninguém mexe muito no Facebook mais, né? Mas na pandemia a gente alimentava pessoas, moradores de rua, em 4 pontos da cidade de Petrolina, com sopa, caldo, feijoada, 2 vezes por semana. Então a pandemia cessou, todo mundo parou, porque além da gente tinha mais gente que fazia esse trabalho, mas todo mundo parou praticamente. Na cidade todo mundo está parado. Eu estou aqui no estado de São Paulo, mas tem gente trabalhando lá com cabeça, o presbítero do Prefeito Estevam está por cabeça desse projeto. Então, com isso aqui, eu mando o Pix para lá, e lá ele compra o macarrão, as verduras, o pão também, que a gente tem parceria com um amigo na padaria. E o projeto está dando início lá. Também sexta base a gente alimentou, e ainda continua alimentando vidas. A gente busca procurar procedência, porque hoje, né, às vezes a pessoa está precisando mais mudar. Então, quando chega uma solicitação de alguém pedindo cesta básica, a gente diz assim: ó, presbítero, procura saber ao fundo se verdadeiramente a pessoa está precisando da cesta. Vai lá, se for possível, né? Procura algum conhecido, porque às vezes a pessoa pega o Pix para fazer a compra da cesta, não faz. Então, o que é que acontece? Compra o alimento, monta a cesta, leva lá. Se verdadeiramente proceder, entrega a cesta. Se não, volta, tem outra família precisando. Então, irmãos, nos ajude. Amém? Esse produto aqui, eu vendo ele R$25. Isso não é nenhuma compra. Você está levando um produto para casa e está deixando uma oferta de ajuda para o projeto Momento com Deus Alimentando Vidas. Amém? Então, nos ajuda. Se você quer levar um produto, não quer fazer uma oferta, pastor, para te ajudar nesse projeto, faça também. A gente tem uns vídeos aí. Mas eu digo uma coisa: se não fizer feito você, eu devolvo seu dinheiro. Isso aqui é muito bom. Amém? Deus abençoe. Pastor, conta comigo.